Boa noite, eu sou Alexandra Sena, estou aqui na Igreja Adventista Central de Vitória e é uma alegria para nós ter a sua companhia, ter a sua audiência, ter você juntinho conosco para juntos orarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Enquanto eu estava aqui para entrar no ar, eu estava observando o que vocês têm escrito aqui no chat. São muitos pedidos de oração, são clamores que sobem aos céus como cheiro suave. Deus atende, Deus te vê, Deus concede esperança e cura. E eu queria dizer para você que nos acompanha através da transmissão, que temos pessoas que estarão orando, temos pessoas que vão estar interagindo com vocês no chat, temos pessoas que vão estar intercedendo por seus pedidos, viu? Vocês não estão só. Deus te vê aí onde você está. Mesmo que você esteja numa situação difícil, vivendo uma adversidade, Deus te concede a mão, Deus te concede bênção espiritual e esta noite nós teremos um banquete espiritual aqui de louvor, oração e a mensagem que Deus há de falar a nós, a cada um de nós, porque Ele conhece as nossas necessidades. E eu gostaria de fazer um apelo a você que nos acompanha, que você lembre sempre de curtir esta live e trazer relevância para o nosso canal. Isso é muito importante. Você pode estar acompanhando o nosso crescimento para a honra e glória do nosso Deus. Nós estamos com vários inscritos. Eu não sei se você já se inscreveu, mas se inscreva, porque depois você pode ter acesso ao nosso canal. Os vídeos ficam gravados aqui. Você pode enviar, você pode assistir novamente. Então, o meu apelo é para que você possa se inscrever também no canal. Nós estamos com 86,9 mil pessoas já inscritas e neste momento nós temos aqui 300 pontos conectados. É uma bênção. Se você é aqui da Grande Vitória, eu te faço o convite para vir para cá, ainda dá tempo. Venha se confraternizar, venha adorar a Deus com os irmãos. E se você nos acompanha de longe, fique ligadinho conosco até o final, porque é bênção, é promessa de Deus, é bênção. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para a Helena Silva, ela é de Bahia. É bom saber de onde vocês nos assistem, de onde vocês nos acompanham. E eu vi aqui que tem pessoas de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Vocês observem aí, já tem pessoas da nossa igreja interagindo com vocês, observando cada pedido, respondendo algumas dúvidas. Nós temos aqui também do Rio Grande do Norte. Meu abraço vai para Maria Júlia, do Rio Grande do Norte. E temos também a Marleide Rodrigues de Portugal. É o que eu sempre digo, a internet, a bênção de Deus leva bênçãos para vocês em qualquer lugar desse mundo. A internet não tem fronteiras, não tem barreiras e Deus, a mão de Deus vai aonde você está. Aonde quer que você esteja, Deus leva bênçãos para você, leva cura e isso é muito bom. Isso faz o nosso coração ficar tranquilo, acalma nosso coração, acalma nossa vida, acalma a tempestade que a gente vive algumas vezes da nossa vida. E eu faço um apelo também para vocês que colocam aí os pedidos e ficam lendo o que as pessoas escrevem no chat. Unam-se em oração também uns pelos outros. Vamos nos unir em oração. Nós daqui oramos por vocês, vocês oram por nós e também oram pelos irmãos que colocam aí os pedidos de oração. Vamos nos unir em oração, porque Deus está atento, Deus está nos observando e pronto para abrir os celeiros dos céus. Você confia nisso? Você crê? Então, esse é o meu apelo para você. E você já compartilhou essa live? Já mandou aí para os seus contatos? Dá tempo ainda. Convida aí as pessoas, convida o pessoal aí de casa, senta todo mundo no sofá e vamos juntos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Então agora eu vou fazer um apelo para que vocês também coloquem aí, além dos seus pedidos, de onde vocês nos acompanham, além de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal.
Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos assim como você está. Nós vamos elevar uma prece ao nosso Deus, para já começarmos a entrar no clima de oração, de adoração ao nosso Pai. Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tão bondosamente nos recolheu juntinhos, uniu, mesmo à distância, Senhor, e as pessoas que estão agora me ouvindo na igreja, o Senhor nos une, Senhor, para te louvar, para te adorar e para receber as bênçãos espirituais também, ó Pai. Sê presente, Senhor, neste culto de adoração a Ti. Visite cada irmão, cada amigo nosso. Senhor Deus, traga alento às pessoas que estão sedentas, Pai, que colocaram seus pedidos no chat de livramento, de cura, estão necessitadas, Senhor, que o Senhor possa estar com elas neste momento e que este louvor, a Tua mensagem, Senhor, possa vir ao encontro das nossas necessidades, porque nós bem sabemos que esta oração vai assinada no doce e maravilhoso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Olá, muito boa noite para você que chegou aqui na Igreja Adventista Central de Vitória. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Muito boa noite para você também que nos acompanha pelo canal do YouTube. Estamos muito felizes porque você está conosco. Oramos para que você fique até o final e que esse culto também seja uma bênção para você. A palavra de Deus, no Salmo 18, nós lemos a seguinte declaração: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu refúgio em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Em reverência, vamos invocar a presença de Deus aqui nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, Senhor, presencialmente e também online. Te rogamos que o Senhor esteja presente, esteja ao lado de cada adorador aqui neste culto, Senhor. Que o nosso louvor, a nossa adoração brotem do nosso coração e sejam aprazíveis a Ti. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui na casa do Senhor, pedindo dos céus inspiração para a gente conseguir chegar até o fim da nossa semana. Esse hino que nós vamos cantar, ele tem o título Nossa Inspiração. E nós aprendemos esse hino aqui na Igreja Central com Vitória Coral, na regência da Marta, com a Marta. E esse hino ficou muito gravado em nossos corações. E que ele possa ser uma inspiração para você durante a semana também. Grande e lindo é o amor de Deus, que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor.
e milagres de Jesus. A Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor, é fonte de esperança e de amor. Amém? Fácil, não é? Vai ensaiando em casa aí que nas próximas oportunidades a gente vai cantar ele mais uma vez. O outro hino que eu escolhi também fala sobre a Bíblia. E por que eu escolhi esses dois hinos que falam sobre a Bíblia? Porque eu tenho visto muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos se inspirando em coisas vãs, se inspirando em coisas que não traz edificação. Escolhi o hino que a gente vai cantar agora, é a Tua Palavra, que a gente possa esconder a palavra de Deus no nosso coração, para que quando nos vier a tentação, nós estejamos fortes para falar: Senhor, me ajuda, porque eu li na Tua Palavra que isso não está certo. Vamos lá? Tua Palavra. Escondi Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Escondi as Tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus, decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que Tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre Teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Amém? A palavra de Deus está repleta de declarações e de comprovações a respeito da bondade, da misericórdia e da fidelidade do nosso Deus. Nosso Deus, Ele não tem amor. Nosso Deus é amor. E nas Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 22 em diante, nós lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E neste momento, enquanto o próximo louvor é cantado, você vai ter a oportunidade de demonstrar a sua gratidão e também louvar e adorar o nosso Deus, esse Deus de amor e de misericórdia,
através dos dízimos e também das ofertas. Você pode ficar à vontade de se dirigir aqui à frente e colocar o seu dízimo e a sua oferta, depositar o seu dízimo e a sua oferta aqui na salva. E você também que está em casa nos assistindo, estará aparecendo os dados na sua tela do seu dispositivo e também no chat, para que você possa estar fazendo a sua adoração, caso você desejar. Nós vamos inverter, deixar a música das meninas para daqui a pouco, que nós tivemos algum probleminha com o playback. Enquanto nós vamos cantar, vocês vão trazer as ofertas, e eu quero cantar um hino que é um questionamento que a gente se faz sempre quando a gente vê situações complicadas acontecendo. A gente tem visto catástrofes, desastres, situações que a gente não consegue entender. E a gente fica se perguntando, até quando, Senhor? Até quando que isso vai acontecer? Até quando que nós vamos chorar? E às vezes a gente pede, né? Senhor, apressa esse dia para que nós não venhamos mais viver momentos tristes como a gente tem vivido. Este hino fala muito fundo ao meu coração e peço que ele fale também ao seu coração. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor? Até
recebido vários pedidos de oração no chat do nosso canal. Sabemos também que muitos dos nossos irmãos têm pedidos aqui e queremos convidar você que está aqui presencialmente conosco para que também escreva o seu pedido, porque nós temos uma sala hoje onde é o ancião responsável orando em favor desses pedidos. E também esses pedidos estarão sendo compartilhados nos nossos grupos de oração que temos aqui na nossa igreja. Você também que está nos acompanhando, fique à vontade. Por favor, coloque o seu pedido que estaremos orando por eles. Temos vários pedidos, não conseguimos ler todos, mas para representar aqui tanto as pessoas que são membros aqui da nossa igreja, como aqueles que, como você que nos acompanha pelo YouTube, eu quero destacar aqui o pedido do nosso irmão Josemar Lima, que pede em favor da saúde da Iraci Nites. Vamos lembrar então o nosso pedido do nosso irmão Josemar, que é membro aqui da igreja. E para aqueles que nos acompanham à distância, eu queria destacar aqui o pedido de oração da nossa irmã Adriana Salles. Ela é de Vitória da Conquista, na Bahia, acompanha o nosso canal e pede oração também em favor da sua vida. Neste momento eu quero convidar você que está presencial aqui, se você puder, por favor, fique de joelhos, vamos orar ao nosso Deus. E você também que nos acompanha, se puder, fique de joelhos ou então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, gratos te somos, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Tu és fiel para conosco. As tuas promessas, Senhor, se cumprirão e que seus planos não podem ser frustrados. Agradecemos, Senhor, porque ainda que este mundo seja bagunçado, este mundo seja cheio de tristezas, de dificuldades, que teus filhos ainda passem por problemas, por provações, mas sabemos que tu reina e cada um dos seus propósitos serão cumpridos. Então por isso, Senhor, te rogamos que o Senhor cumpra o seu propósito na nossa vida. Nos dirija, Senhor, nos guarde, nos abençoe conforme a sua santa e divina vontade. Abençoe, Pai, cada pedido que está sendo feito neste momento e aqueles também que nós preferimos guardar em nosso coração. Senhor, se tem alguém aqui precisando de emprego, que o Senhor, por favor, provenha o emprego, provenha o sustento, provenha a dignidade do trabalho, Senhor. Se alguém que está precisando de restauração de relacionamentos, familiar, do casamento, com os filhos, por favor, Senhor, abençoe cada família aqui representada. Senhor, e sabemos que em menor ou em maior grau todos nós precisamos de cura espiritual, então por isso neste momento te rogamos, Senhor, nos cure, nos fortaleça, Senhor, aumente nossa fé em Ti. E neste momento, Pai, em representação a todos os pedidos, queremos destacar 2 nomes. O nome da nossa irmã Iraci, que está enfrentando um sério problema de saúde, então pedimos, seja o médico que ela necessita, Pai. Conceda-lhe a cura para a tua honra e para a tua glória. Te rogamos também em favor da nossa irmã Adriana Salles. Cuide da vida dela, Senhor, da vida profissional, da vida familiar, da vida espiritual especialmente. Que ela possa se fortalecer em Ti. Rogamos também, Senhor, em favor desses dízimos, dessas ofertas que neste momento foram entregues a Ti. Que eles possam ser usados por pessoas capacitadas por Ti, Senhor, para prestar a vinda do Teu reino a essa terra. Te rogamos tudo isso, Senhor, não porque merecemos, mas porque nós sabemos que o Senhor quer nos ouvir e por isso nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. de coisas sem valor que levaram-me pra longe, causaram tanta
ciência do que ia acontecer. Mesmo assim virei as costas, recusei-me a obedecer. Não vou mais me afastar e nem quero fugir. Se minha força acabar, sei que vai me suprir. Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir. Faça o meu coração tua vontade cumprir. Do caminho que escolhi, cicatrizes do passado que me fazem refletir que minha vida é um milagre. Teu amor me trouxe aqui. Confessei-te os meus pecados, viverei pra te servir. Não vou mais me afastar e nem quero fugir. Se minha força acabar, sei que vai me suprir. Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir. Faça o meu coração tua vontade cumprir. Quanto te feri, te crucificando, meu caminho prossegui. E ao sentir o sangue de tuas lágrimas em mim, me quebrei, me rendi. Não vou mais me afastar e nem quero fugir. Se minha força acabar, sei que vai me suprir. Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir. Faça o meu coração tua vontade cumprir. Não vou mais me afastar e nem quero fugir. Se minha força acabar, sei que vai me suprir. Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir. Faça o meu coração tua vontade cumprir. Deus seja louvado pela sua presença aqui nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa encher a nossa vida e que nós possamos ser repletos da alegria que vem da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco nessa noite, e também a você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Eu espero que esse culto seja também uma ferramenta do Senhor para falar ao teu coração nessa noite. Amigos, para mim é um privilégio estar aqui com vocês e ter a oportunidade de trazer uma mensagem, uma reflexão nessa noite para nós. Se você está com a sua Bíblia, eu te convido então a me acompanhar no texto bíblico dessa noite. Hoje, como foi a tônica dos louvores que nós cantamos, hoje nós vamos examinar a palavra do Senhor e tirar algumas lições para a nossa vida como povo de Deus, como o remanescente do Senhor. Eu escolhi
para então nos nortear na nossa conversa nessa noite, um livro que não é muito, quem sabe, estudado, um livro que às vezes passa despercebido na nossa leitura bíblica, no nosso devocional, que é o livro do profeta Sofonias. Então eu te convido neste momento, se você está com a sua Bíblia, seja ela física, seja ela de forma virtual, eletrônica, a me acompanhar no estudo que nós iremos fazer, ainda que com pouco tempo, mas acredito que de forma pontual, necessária, ao livro do profeta Sofonias e a mensagem que Deus trouxe através do seu servo para o seu povo e que chega a nós nessa noite de domingo. Sofonias, eu gostaria de ler com você, nós vamos ler vários versos desse pequeno livro do Antigo Testamento, então eu queria desde já te pedir que você deixasse a sua Bíblia aberta e nós vamos navegar por esse texto tão precioso. Já de antemão, eu te aviso que nós vamos nos concentrar em 2 capítulos. Sofonias possui 3 capítulos, e aí fica aí um deverzinho de casa, caso você tenha curiosidade de abranger toda a mensagem que foi dada através do profeta Sofonias, nós vamos nos concentrar no capítulo 1 e no capítulo 3, devido ao nosso tempo, devido também ao objetivo da mensagem dessa noite. Por que o capítulo 1 e por que o capítulo 3? Esses são os 2 capítulos que são destinados ao povo de Deus, aos habitantes de Jerusalém, à nação de Judá. Se você perceber, o capítulo 2 vai estar tratando das ações de Deus, dos juízos de Deus, às nações circunvizinhas da nação de Israel, da nação de Judá, aqueles que não eram o povo de Deus. Então esse capítulo nós não iremos tratar neste momento, mas fica um dever de casa, caso você queira completar aí a leitura dessa noite. Da forma que estamos então, eu te convido a orar, fechar os seus olhos e vamos mais uma vez pedir a direção do nosso Deus. Oremos. Santo Deus, amado e bom Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te damos glórias e louvores, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Aqui está o teu povo, presencial aqui na tua casa, mas também de forma virtual, conectado por todo esse país e até fora dele. Por isso, Pai, neste momento eu rogo as tuas bênçãos. Eu peço, Senhor, que a tua boa mão esteja repousado sobre a vida de cada um de nós. E que através, Senhor, da tua palavra, nós possamos, Senhor, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Fale conosco, Pai, por favor, nessa noite. Que nós possamos desfrutar da tua presença. E que através dessas preciosas palavras registradas e guardadas para que nós possamos desfrutar dos tesouros das tuas bênçãos, que nós possamos, Senhor, ser alcançados pela tua graça nessa noite. Que a tua palavra venha de encontro com o nosso coração. E assim como disse Davi, que nós possamos guardar ela para não pecar contra ti. Faça um milagre, Senhor, em nossas vidas. Estenda, Senhor, o teu braço poderoso sobre nós. E que nós possamos, neste momento, Senhor, nos render à tua presença e nos entregar por completo a ti. Fique conosco. Queremos te ouvir, Senhor. Queremos te ouvir. Queremos te ouvir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sofonias capítulo 1, verso 1, o texto bíblico diz assim: a palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Esse é o primeiro verso do livro de Sofonias. E nesse primeiro verso, eu gostaria de responder com vocês 3 perguntas, rapidamente, para que a gente entenda então o contexto pelo qual esse livro foi escrito e o que esse livro tem a ver comigo e com você hoje, em 2024, aqui em Vitória. O texto responde a primeira pergunta, e a primeira pergunta é: o que nós estamos
lidando aqui nessa noite? Com o que nós estamos lidando? E o texto começa dizendo que a palavra do Senhor veio a alguém. Amigos, os que nós vamos ler nessa noite, que nós vamos estudar, o objeto que está nas tuas mãos, que é alvo da nossa atenção, que é alvo da nossa reflexão nessa noite, não vem da imaginação humana. Não é uma história contada há muito tempo para reunir um povo, para apenas algo relacionado a um culto, a uma tradição. O que nós estamos lidando nessa noite é a palavra do Senhor. É a fiel palavra de Deus. E isso fica muito claro em todo o livro de Sofonias. Essa é uma sentença muito forte nos profetas. A palavra do Senhor veio a um instrumento humano. Amigos, essa é uma mensagem simples, clara, objetiva no texto, mas que faz muita diferença em nossos dias. Em um mundo que está tentando atualizar a palavra de Deus, através da sua palavra, Deus tem o desejo de transformar a cada um dos seres humanos. Então, a primeira pergunta é: com o que nós estamos lidando? Então a resposta vem nas primeiras linhas, ou na primeira linha do texto. Nós estamos lidando com a palavra do Senhor nessa noite. Que isso fique bem claro. Fique bem claro ao decorrer da nossa mensagem. Segunda pergunta: quem? Quem é o veículo de Deus? Quem é o instrumento de Deus para ser então porta-voz da palavra do Senhor? O texto nos responde: a palavra do Senhor veio a quem? Sofonias. É interessante notar que o livro de Sofonias é o único livro que você vai encontrar o profeta fazendo menção à sua quarta antecedência, à sua quarta geração. Frequentemente você vai ler os profetas e você vai encontrar o profeta mencionando quem é o seu pai, no muito quem foi o seu avô. Fulano, filho de fulano, filho de fulano. Só que Sofonias, ele leva essa geração um pouco mais além. E ele menciona quem é o seu, como a gente comumente diz, o seu tataravô. E esse tataravô que aparece no texto, Ezequias, possivelmente seja o grande rei Ezequias de Judá, que você conhece a história. Um homem que foi segundo o coração de Deus, que cometeu alguns pecados, sim, mas que no final da sua história foi um homem que foi bom aos olhos do Senhor. E Sofonias então faz essa retrospectiva na sua árvore genealógica para mostrar que possivelmente Sofonias era alguém de sangue real, alguém que quem sabe permeava os palácios, alguém que quem sabe sabia dos bastidores do reino. Era alguém que estava por dentro de tudo aquilo que acontecia atrás das cortinas. Já entendemos o que, quem, e agora eu gostaria de responder com você a partir do verso 1, quando? E o texto responde para nós: a palavra do Senhor veio a este homem Sofonias nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Amigos, Josias, refrescando a nossa memória, foi o último rei bom de Judá, antes que o juízo de Deus viesse sobre aquela nação. Então, olha o cenário que nós estamos formando aqui, que o livro de Sofonias nos apresenta no seu primeiro verso. Deus chama um homem para ser a voz profética. Em que momento? Em um momento em que a nação de Judá, em que o povo de Deus estava passando por um reavivamento, por uma reforma. É nos dias de Josias, é esse Josias, aquele rei, aquele menino de 8 anos de idade, que assume o trono do Senhor, o trono do povo de Deus. E ele começa então, a partir da leitura do texto bíblico, ele começa uma reforma naquele reino. Ele começa uma reestruturação das verdades do Senhor. E a voz profética para esse momento é Sofonias. Ele é a boca de Deus. Então, o reino estava passando por um momento de reforma, um momento de reavivamento. E Deus levanta
uma voz profética. Após esse momento, nós temos então o juízo de Deus através de Babilônia vindo sobre o povo de Judá. E talvez você pergunte, pastor, o que isso tem a ver comigo hoje, em 2024? Eu gostaria de ler para você um trechinho da página 199 do livro Profetas e Reis. Sobre esse contexto de Sofonias, está escrito o seguinte: as suas profecias de juízo, impendentes sobre Judá, se aplicam de igual forma e força aos juízos que devem cair sobre o mundo impenitente por ocasião da segunda vinda de Cristo. Amigos, o mesmo contexto que estava acontecendo nos dias de Sofonias, uma restauração, um chamado de Deus para voltar para a palavra, para os seus mandamentos, para a sua vontade, um movimento profético levantado através da pessoa de Sofonias. Os seus juízos, as suas declarações são o mesmo contexto que se aplicam ao mundo que está perto a receber a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem de Sofonias é a mensagem para mim e para você. E eu gostaria então de esmiuçar um pouquinho mais o que o profeta Sofonias, na verdade, o que Deus, através do seu servo, trouxe de mensagem àquele povo. Já vou te adiantar que o tema central do livro de Sofonias é o tema central da nossa pregação como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se há algum amigo aqui que nos visita, alguém que nos acompanha, e ainda não sabe o significado do termo adventista, são aqueles que aguardam o advento, a volta, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a tônica da nossa mensagem. É por isso que nós estamos aqui reunidos, é por isso que nós existimos como igreja, porque nós temos uma mensagem a dar a todo aquele que tem o desejo de ouvir. Jesus Cristo, muito em breve, voltará. Esse é o tema central do livro de Sofonias. Acompanha comigo no verso 7 do capítulo 1. O verso 7, Sofonias dá a tônica do seu livro. Ele diz: calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. E ele ainda continua: o Senhor preparou o sacrifício e já santificou os convidados. Já está tudo preparado. Não são as mãos humanas. Por isso que ele dá ênfase. Ele mesmo já santificou os seus convidados. Não há participação humana nesse processo. A salvação e o juízo de Deus acontece mediante a sua vontade e a sua soberana decisão. A tônica do livro de Sofonias é: o dia do Senhor está perto, ele se aproxima, ele vem. No verso 14, ele continua essa temática, e ele diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Mas ele faz um aviso, ele diz: atenção, o dia do Senhor, que diz a sua Bíblia, é amargo. E ele termina dizendo: e nele clamarão até os poderosos. Vá comigo ao verso 18. O verso 18, ele fecha o capítulo 1 dizendo: nem a sua prata e nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina a todos os moradores da terra. Amigos, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, quando nós cantamos sobre a volta de Jesus, e nós fizemos isso aqui há alguns instantes, cantamos até quando, Senhor, e imploramos a Ele: vem logo, vem nos buscar. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa esperança. Mas o cenário que Sofonias pinta é um cenário de destruição, de choro, de lamento. É um cenário em que o dia do Senhor ele é amargo. Eu não sei se, assim como eu, você imagina como será a volta de Cristo. Geralmente, eu não sei se aqui já fizeram essa brincadeira, de falar assim: escreve aí num papel quais são os seus 5 maiores sonhos. E eu uma vez, numa dessas brincadeiras por alguma igreja, eu coloquei lá meus 5 maiores sonhos. E o meu primeiro sonho é estar salvo no céu. Não importa como eu for, mas eu quero estar lá. E aí tinha o segundo,
E o terceiro era, se fosse possível, eu gostaria de estar presente nesses momentos finais, sabe? De ver até onde a maldade do mundo consegue chegar, mas naquele momento, quando a gente imaginar que não tem mais saída, como diz, assim como uma pequena mão de um homem, uma pequena luz começará a brilhar nos céus. E quando nós percebermos, é uma nuvem de anjos, e o nosso Senhor voltará para nos buscar. Eu queria estar presente nesse momento. E para isso, e por isso, isso me traz alegria, traz esperança, traz conforto. Mas o cenário que Sofonias pinta é um cenário de destruição, um cenário amargo. E quando eu li o texto, eu fiquei me perguntando por quê? Por que que o dia do Senhor, a mensagem é para o povo de Deus, por que que para o povo de Deus o dia do Senhor, que é o dia tão aguardado, está sendo amargo? E quando eu fui ler o capítulo 1, com um pouquinho mais de atenção, eu percebi que Deus puxa a rédea, o Deus chama a atenção do seu povo para 2 pecados, apenas 2 pecados que aquele povo estava cometendo. E eu gostaria de ver com você então, para a gente avançar aqui no nosso estudo, na nossa leitura, quais são esses 2 pecados. Queria que você voltasse, nós somos até o final do capítulo 1, volte comigo ao verso 4. No verso 4, nós encontramos o primeiro pecado, a primeira declaração do motivo pelo qual o dia do Senhor seria um dia amargo para o povo de Deus. Ele diz assim em verso 4, estenderei a mão contra Judá. Perceba que a mensagem é para o povo, não são para os ímpios, não são para aqueles que não acreditam, são para aqueles que têm um conhecimento do Senhor. A mensagem é clara, estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. E ele diz, exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e os seus sacerdotes. Verso 5, exterminarei os que sobre os terraços, ou sobre os eirados, de acordo com a sua tradução, adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor, e juram por ele, e também por Micom. Amigos, Deus, através do seu profeta, da sua voz profética, naquele movimento de restauração, de reforma, naquele movimento de retorno à palavra de Deus como a única guia de regra e fé, Deus denuncia um pecado do povo, o primeiro encontrado no livro de Sofonias. O povo estava naquilo que nós chamamos de um sincretismo religioso, unindo aquilo que é santo com aquilo que é profano. O texto bíblico nos diz que Deus iria exterminar aqueles que sobre os seus eirados, sobre os seus terraços, no seu lar, eles adoravam o exército do céu e ao mesmo tempo adoravam ao Deus verdadeiro. Aqueles que louvavam ao Senhor dos exércitos, mas também adoravam a um Deus pagão. Aqui Deus chama a atenção do seu povo, através daquela voz profética, como um grito no meio do arraial, ele dizia, filhos queridos, vocês precisam separar aquilo que é santo daquilo que é profano. Amigos, muitas vezes movidos por filosofias e ideologias humanas, alguns acham que podem adorar a Deus da forma que querem. Alguns acham que ir à igreja uma vez por semana, dar uma oferta esporádica, lhe dar o direito de viver de qualquer maneira. Igreja do Senhor, eu preciso te dizer que sobre o eirado, sobre o terraço da casa de muitos que se dizem cristãos, está sendo levantado altares a deuses estranhos. Ainda que lá não esteja uma imagem a um Deus pagão. Altares ao egoísmo, ao orgulho, à prepotência. Altares a uma religiosidade epiderme,
superficial, que sim, às vezes arrepia a pele, mas que nunca é capaz de transformar o coração. Esse era o primeiro pecado. Se o povo não se arrependesse, o dia do Senhor seria amargo. Ao segundo pecado, eu gostaria que você fosse comigo ao verso 12, ainda do capítulo 1. Deus, através de Sofonias, do seu instrumento, mais uma vez adverte ao povo. Ele diz: naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas ou com lamparinas, e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem e nem mal. Eu não sei quantas vezes você na sua casa já comprou um suco de uva, e enquanto você não abre, ele fica intacto, fica ali de boa, você conserva fora da geladeira, dentro da geladeira. Mas a partir do momento em que você abre o suco de uva, que ele tem contato com o oxigênio, ele começa um processo de fermentação, de oxidação. E se você não tomar rápido aquele suco, ele começa a dar uma terra, não é assim no fundo? Uma areia, uma borra. Como nos tempos bíblicos não havia geladeira para ajudar a conservação, o vinho rapidamente ele se tornava essa borra. E aquilo é ruim, sim ou não? Ninguém gosta de beber aquela borra, aquele farelo, parece uma terra. Só que essa é uma expressão que ela aparece algumas vezes na Bíblia, é uma expressão idiomática. Se alguém aqui estiver com uma outra tradução, talvez a tradução transformadora, nova versão transformadora, ela já vai traduzir essa expressão. Essa expressão significa: as pessoas estavam tão acomodadas com a situação que elas se encontravam, elas estavam assim, tão enraizadas com a sua vidinha cotidiana, que elas não estavam mais percebendo que elas já estavam bebendo aquela borra, aquela areia, aquela terra do suco. A nova versão transformadora, se caso alguém tenha, já vai traduzir e vai dizer que o povo de Deus estava vivendo acomodado aos seus pecados. Então o primeiro pecado que o povo estava cometendo, um sincretismo religioso, juntando aquilo que é santo com aquilo que é profano, misturando as coisas, achando que Deus aceita qualquer tipo de adoração, que com Deus qualquer coisa serve. E o segundo pecado do povo que Sofonias é levantado a denunciar é que havia uma acomodação. O povo estava acomodado. O povo não estava entendendo o momento que eles estavam vivendo. Deus já havia anunciado um juízo caso eles não se arrependessem. Os caldeus marchariam como um mar sobre a terra. Mas eles estavam indiferentes. Olha a expressão que a Bíblia traz. O Senhor não faz mal e nem bem. Para o Senhor, a vida aqui não interessa. A gente leva do nosso jeito. Amigos, esse é um chamado do Senhor. Muitos que se dizem cristãos estão vivendo uma letargia espiritual. Deus, através do seu profeta, está revelando ao povo que a perdição de alguém não é a consequência de um ato isolado, um pecado cometido pela fraqueza da carne, mas a perdição de alguém é um processo de passos após passos dados para longe da vontade do Senhor. O nosso comentário bíblico, no volume 4, na página 1172, falando sobre esse texto que nós lemos, ele diz o seguinte, gostaria da sua atenção, ele diz: os professos seguidores do Senhor, nos dias de Sofonias, não perceberam, como muitos cristãos não percebem hoje, que não pode haver descanso na luta espiritual neste mundo. Ele ainda continua: ninguém deve ficar satisfeito com as suas atuais conquistas espirituais, somente mostrando contínuo progresso que se vive à altura das oportunidades concedidas por Deus. Minha mãe dizia
que os alimentos que menos agradam o paladar são os que mais faziam benefício ao corpo. Às vezes, os sermões e as mensagens que menos agradam os ouvidos são os que mais trazem benefícios à alma. Eu louvo a Deus porque Sofonias não termina no capítulo 1, não é verdade? Como nós falamos no início, nós vamos dar um salto aí, pular para o capítulo 3. E Deus vai atuar. Deus não é aquele que apenas expõe os pecados, que levanta alguém para falar contra e expor o pecado de alguém, simplesmente para demonstrar que Ele é santo e que nós somos pecadores. Deus levanta esses movimentos para que o povo encontre nele a solução. E no capítulo 3 nós vemos um momento então em que Deus entra na história e que Deus atua em prol do teu povo. O capítulo 3 vai descrever ainda que Jerusalém não confiava no Senhor. Vai descrever ainda que os príncipes do povo eram como leões que devoravam os necessitados. O capítulo 3 ainda vai mencionar que os juízes eram como lobos famintos. O capítulo 3 ainda vai dizer que os profetas do povo eram levianos, falavam aquilo que o povo queria ouvir. E vai dizer que os sacerdotes violavam a lei. Amigos, que situação! Será que há alguma coincidência com os momentos que nós estamos vivendo? Será que o cenário, será que a história parece que está se repetindo? Só que diante desse caos, o verso 9 do capítulo 3, Deus dá uma promessa, Deus entra em favor do povo, e Ele diz: eu então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Ele dará. A obra de restauração que nós precisamos é algo que vem da iniciativa do Senhor. O capítulo 3 vai nos mostrar então que mesmo diante desse momento difícil, desse momento conturbado, Deus ainda tinha um povo fiel. Verso 12 do capítulo 3. O Senhor disse: mas deixarei no meio de vocês um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Quando se diz modesto, não está se referindo a ser simples na vestimenta. A palavra aqui no original, ela traz alguém afligido, alguém que parece que passou por uma batalha e foi massacrado, mas que chegou vivo no final. O que o texto bíblico está apresentando aqui é um remanescente, é um pequeno povo que Deus tem, que mesmo diante da crise, do sofrimento, quando os valores estão invertidos, quando aquilo que é santo é desprezado e aquilo que é profano é exaltado, há um povo que mesmo ferido, mesmo sendo atacado, mesmo sofrendo perseguições, eles confiam no nome do Senhor. E humilde é uma tradução bonita, porque possivelmente o texto se refere a alguém pobre, alguém que não tem forças por si só, mas que busca auxílio no Senhor. Esse é o povo que Deus tem, espalhado por este mundo, e que é alvo da atenção do céu. Para esse povo há uma promessa.
Eu gostaria de ler com você o verso 15 e o verso 16. O texto bíblico diz: o Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você, e você não precisa temer mal nenhum. Amigos, muitas vezes quando nós lemos sentenças de juízos tão pesados como encontramos no livro de Sofonias, nós ficamos com medo. Quem sabe parece ser uma mensagem contrária ao Evangelho, mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: o juízo que Deus tem diante do seu povo nunca foi para nos condenar. Nós já estamos condenados desde o Éden. A única coisa que nós merecemos é a morte eterna. Mas mediante ao sacrifício de Jesus Cristo, nos foi ofertado a graça e a vida eterna no nome do nosso Salvador. O juízo de Deus não é para nos condenar. O juízo de Deus é para nos libertar. E Deus agora está dizendo: vocês não têm forças, vocês são afligidos, vocês são pobres, mas eu estou no meio de vocês. Eu livrei os inimigos, eu tirei a sentença do pecado que estava sobre vocês, que vocês mereciam, e eu dou agora a vocês a graça, a misericórdia, a eternidade. No verso 16, então há a promessa, e para mim é um dos versos mais bonitos da palavra de Deus. O texto bíblico diz: naquele dia se dirá a Jerusalém, ao povo de Deus: não temas, não se afrouxem os teus braços. E o verso 17 ele vai complementar: o Senhor, o seu Deus, está no meio de vós, e Ele é poderoso para te salvar. Amém? Amigos, Deus te faz uma promessa que foi feita há muitos anos atrás, e que perpassa o tempo e chega aqui a mim e a você nessa noite. Não tenha medo, não afrouxe os teus braços. Não é momento de desistir, não é momento de jogar a toalha, não é o momento de deixar as fileiras dos santos, é momento de perseverar, é momento de continuar firme, porque o nosso Deus está em nosso meio, e Ele é poderoso para nos salvar. A nossa vida, enquanto passamos por aqui, ela pode ser comparada a um grande quebra-cabeças, que nós vamos a cada dia montando as peças e construindo a imagem da nossa existência. Mas possa ser que no seu quebra-cabeça, na sua história, quem sabe há algum buraco. Talvez há algumas peças que estão faltando. Talvez eu falo para alguém que tem um buraco na sua história, porque não conseguiu encontrar respostas diante da morte do seu filho. Talvez eu falo com alguém nessa noite que tem buracos, peças faltando no seu quebra-cabeça, diante de um momento em que você recebe o diagnóstico de uma doença. Talvez há buracos na sua existência, peças faltando no seu quebra-cabeça,
de alguém que, quem sabe, foi violentado quando era criança, a separação dos pais, a perda de um emprego, a destruição de uma família. Amigos, eu não sei qual é a peça que está faltando, mas nessa noite eu queria reforçar o convite do Senhor através do profeta Sofonias: não afrouxe os teus braços. Eu não sei qual é a peça que falta na sua história, mas eu quero te dizer que quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, Ele te entregará cada peça que está faltando no seu quebra-cabeça, cada buraco que dói, que sangra, que tira o sono, que gera ansiedade, será coberto pela manifestação da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Povo do Senhor, não afrouxe os teus braços. Sofonias termina no verso 20 do capítulo 3. E na esperança do grande dia do Senhor, ele diz: naquele dia, naquele tempo, eu farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos. E isso quem diz é o Senhor. Essa é a promessa. Cristo, quando olha para Jerusalém, no momento em que ele estava para ser martirizado, na sua última entrada, na última oportunidade que ele estava concedendo àquele povo, ele exclama: oh Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram me ouvir. Que esse não seja o nosso pecado nessa noite, que você possa ouvir o chamado do Senhor. Se na sua vida por acaso você tem misturado as coisas de Deus, você tem vivido uma adoração dualista, dividida entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, achando que um pé pode estar com Deus e outro pé fora de Deus, achando que pode viver uma relação com Deus sem compromisso. Amigo, que pelo sangue de Cristo Jesus os nossos pecados sejam perdoados nessa noite. Se por acaso você tem vivido uma apatia espiritual, não vê sentido, é apenas um automático, uma tradição que eu fui ensinado desde criança, que pelo sangue de Cristo nós possamos nos converter. E conversão não é lágrimas, conversão não é arrepio, conversão é mudança de direção. Estávamos indo em um lado, ouvimos a voz do nosso bom pastor e voltamos na direção dele. Isso é conversão. Que todos nós possamos estar convertidos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que diante dos problemas dessa terra, das lutas, das perseguições, dos ataques do inimigo, não afrouxe os teus braços, não desista, porque Ele está em nosso meio e Ele é poderoso para nos salvar. Você crê nisso? Você nessa noite crê na palavra do Senhor? Você nessa noite entende que Deus tem poder para transformar a nossa vida? Nós teremos um louvor neste momento. Enquanto nós ouvirmos esse louvor, eu te convido a você meditar na sua vida, a fazer uma análise.
Amigos, nós não estamos vivendo um momento comum da história deste mundo. Nós estamos no limiar do juízo de Deus. É momento de alinharmos o foco. É momento de nos converter. Que através deste louvor, Deus fale mais uma vez ao seu coração. E que você possa sair daqui nessa noite, tendo a certeza que você ouviu a voz do Senhor. Porque foi Ele que disse. Enquanto cantamos, esteja em um momento de oração, confesse ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, se arrependa, peça a Ele forças, porque a promessa é certa, Ele está em nosso meio, e Ele é poderoso para nos salvar. Que Deus nos abençoe. Olhando o universo, posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando está a glória de Deus majestosa. A tua presença está em todo lugar. Onisciência, só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar? Se tudo está em tuas mãos, se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Olhando o universo, posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando está a glória de Deus majestosa. A tua presença está em todo lugar. Onisciência, só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar? Se tudo está em tuas mãos, se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel
Deus seja louvado. Que nós possamos nos render ao chamado do Senhor. E que através daquilo que ouvimos, que presenciamos aqui, que nós possamos nos alinhar ao propósito de Deus. E como seu povo, ainda que modesto, ainda que humilde, possamos confiar no nome do nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós temos certeza que através da Tua palavra o Senhor fala conosco. O Senhor a preservou e ela chegou até nós para que nós possamos, Pai, alinhar a nossa direção. Quem sabe há alguém aqui presencialmente ou que nos acompanha neste momento que precisa se converter, Pai. Que quem sabe, Pai, está vivendo de forma equivocada a Tua vontade, que precisa mudar de direção. Ó Senhor, que pelo Teu poder, foi isso que a Tua palavra nos disse, era o Senhor que daria lábios, desejo para invocar o Teu santo nome. Ó Senhor, faça esse milagre em nosso meio, Senhor. Se há alguém aqui, Pai, que quem sabe tem vivido um sincretismo, uma vida, Senhor, que tem, quem sabe, cambaleado entre aquilo que é santo, a Tua vontade, e quem sabe, Senhor, os prazeres deste mundo. Quem sabe, Pai, há alguém aqui que tem feito do seu lar, da sua empresa, do seu casamento, do seu namoro, dos seus negócios, um eirado, e tem levantado altares aos deuses do egoísmo, da falta de fé, da soberba, de uma religiosidade superficial. O Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Teu Espírito, Senhor, sonde cada coração e que nós possamos, Senhor, nos render ao Teu chamado, Pai. A Tua palavra às vezes é dura, Senhor, sim, assim como uma mãe e um pai, muitas vezes tem que falar não, muitas vezes tem que falar firme, mas faz isso porque ama, porque sabe que se assim não orientar, o final vai ser trágico. O dia do Senhor, ao invés de ser um dia de esperança, um dia de restauração, um dia de uma vida eterna a ser vivida ao Teu lado, será um dia de destruição, de angústia, de choro. É por isso que agora o Senhor nos traz uma mensagem tão dura, mas que tem o propósito de nos alinhar, de nos colocar debaixo da Tua mão poderosa, de nos abraçar, de limpar a nossa imundícia, a nossa sujeira, e nos colocar como povo fiel do Senhor nesses últimos dias. Senhor, fortaleça os nossos braços, Pai. É possível que haja um pai de família aqui que está com desejo de abandonar o seu lar. É possível que haja uma jovem aqui que a religião que ela hoje professa, para ela é algo sem sentido e uma obrigação que os seus pais a impõem. Ó Senhor, fortaleça os nossos braços, nos ajude, Senhor, a não afrouxar, a segurar firme, a ir até o final, porque ao vencedor está preparada a coroa da vitória. E como diz Paulo, na sua última carta, nas suas últimas palavras, ela está guardada, e o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Ó Senhor, nós estamos ansiosos para ver e viver o dia do Senhor, mas que ele não seja amargo,
que ele não seja de choro, porque nesse momento nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos convertemos ao Senhor. Receba, Senhor, cada um em tuas mãos, e que a graça de Cristo Jesus repouse sobre a vida de cada um de nós. Nós pedimos e nós já agradecemos, porque sabemos que o Senhor está em nosso meio e é poderoso para nos salvar. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, e a tua igreja diz: Amém. Obrigado, pastor Alan, pela inspirada mensagem. E agradecemos a você também pela presença, você também que nos acompanhou pelo canal do YouTube. Desejamos a todos e a todas uma abençoada semana na presença de nosso Deus. Nosso próximo culto, apenas presencial, será na quarta-feira, a partir das 19h30. E a nossa transmissão no próximo sábado, a partir das 8h50. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.